E aí, Pedro? Pessoal legal aí aparecendo, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, dando as boas-vindas a todos, uma boa noite para todos e uma boa noite em especial para o meu amigo Spartacus. E aí, como vai? Tudo bem? Cara, tudo bem, tudo bem. É, Um abraço para todos que estão aqui aparecendo para acompanhar o nosso papo. Vou pedir até uma compreensão por parte de todos, né? O Maicon, o Vitor, tem um pessoal chegando, Rosângela, acho que é Diana, Gabriel, enfim. Vou pedir a compreensão, porque normalmente o pessoal pede para que os comentários fiquem desativados, para que a visibilidade possa ficar melhor. Então, fica aí o boa noite para todo mundo. A gente vai bater um papo sobre racismo e antirracismo. Estou desativando aqui os comentários, mas, enfim, sejam bem-vindos. Meu amigo, tempo que a gente não se vê, a gente se Não é, conheceu rapaz? no Rio, né? No Sim. YouTube Space, Next Up. Como é que você Foi tá? uma. Cara, a gente está aí nessa nova lógica, né, de vivência que, enfim, exige de nós um home office, né? O professor ainda pode estar encarando esse desafio. De certa forma, é um privilégio, né? A gente poder trabalhar em home office. Um privilégio que exige uma adaptação, exige uma dedicação, uma reconfiguração, digamos assim. E, enfim, para mim é muito legal estar podendo reencontrar você, embora virtualmente, para a gente falar sobre um tema que é muito relevante, muito pertinente. A gente conversou antes sobre como é que seria, né, esse nosso encontro, e a minha proposta, que foi acatada por você assim, de muito bom grado, foi que a gente iria fazer um papo. Acho que fica bem mais verdadeiro, digamos assim, sem necessariamente a gente fazer uma coisa engessada. Então, de cara, Espartacus, você que é um cara que dispensa apresentações, eu queria saber como é que você enxerga a persistência do racismo numa sociedade como a nossa e numa sociedade como a norte-americana, que agora está aí com os holofotes, né, em virtude do assassinato do George Floyd. Como é que você enxerga essa... Não se trata de uma entrevista, mas evidentemente aqui eu vou evidentemente buscar perguntas, né? Afinal, filósofo, né? Então eu queria saber como é que você percebe essa persistência, né, em pleno século XXI. Como é que você enxerga isso? Qual a tua leitura? Então, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Fico muito feliz de estar podendo estar falando sobre isso, essa questão tão importante aqui com você. E assim, cara, eu acho que quando a gente lê... Você já leu o livro O que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida? Sim, sim, sim. Eu acho que, Fantástico. assim, depois que eu entendi que eu li aquele livro, eu parei de me surpreender com o racismo, sabe? Foi um livro que mudou muito minha vida, porque meio que me frustrou em relação à minha expectativa de acabar com o racismo dentro do sistema atual, sabe? Porque eu comecei a entender que o racismo ele não é um problema. Tipo assim, quando eu falo problema, não é que o racismo seja algo ruim, eu tô falando que seja algo bom. Tô querendo dizer que o racismo ele não é algo diferente do normal. O racismo é a regra. O racismo é o que faz o sistema funcionar. Então, assim, a gente só está simplesmente assistindo o que sempre aconteceu e, na verdade, o que organiza o sistema. Eu acredito de verdade que não tem como a gente acabar com o racismo dentro do capitalismo. Eu acho que assim, isso que a gente está vendo é só uma atualização de uma forma de opressão que as pessoas negras sempre passaram. A única diferença é que agora algumas pessoas negras estão tendo tecnologia para poder denunciar isso. Né? Antes a gente não via isso. Mas sempre aconteceu. Assim, cada 23 minutos. É muito louco isso, porque eu acho que, para todos nós que nos importamos com questões antirracistas, é muito louco ver todo o país, todo mundo indignado por causa disso que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, pra gente, é regra. Tipo, tinha criança sendo morta uma semana atrás.
Teve, tipo, outra criança morreu esses dias. A cada 23 minutos morre um homem negro no Brasil, sabe? A gente vive num estado que se sustenta com base no assassinato de corpos da nossa cor. Isso pra gente não é novidade. Então, pra mim, assim, de verdade, eu simplesmente eu acho que as pessoas vão ter que tentar entender como ou transformar esse sistema, fazer com que ele funcione de uma forma que não seja na base do racismo, ou vão ter que pensar um sistema diferente. Entendo, entendo. Eu, eu, eu percebo basicamente essa mesma realidade. Quando você fala que é natural, que é previsível, você não está equivocado. Você falando e na minha cabeça veio logo o Bourdieu na cabeça, porque o Bourdieu ele vai falar sobre essa questão da violência simbólica. E no caso do racismo, nós não temos apenas a expressão de uma violência simbólica, porque a violência simbólica é todo tipo de coação, é todo tipo de coerção, que não é física. Mas no caso do racismo, a gente tem uma agressão, uma violação, que é de todas as formas. Falar do racismo é falar da morte, como você bem mencionou, e aí a gente lembra do João Pedro, a gente lembra do George Floyd, e como você também pontuou, toda semana, todo dia, se a gente for nos noticiários, a gente vai se deparar com essa realidade. É uma pena que isso tenha historicamente virado estatística. Acho que tem uma frase do Will Smith, eu até postei recentemente, que ele fala que a diferença de hoje com relação ao racismo é que ele está sendo filmado, né? Ele está sendo mostrado. A gente tem pessoas com câmeras. Então, me veio à mente aí o Bourdieu e me veio à mente o Achille Mbembe, que é o autor da obra Necropolítica. Sim. Que ele fala que, olha, a necropolítica é como se fosse a biopolítica de Foucault, só que aplicada de uma forma específica no que diz respeito a uma política, né, uma ação do próprio sistema que define onde as pessoas morrem, onde as pessoas vivem, quem morre, quem vive, morre, como vive. Isso faz com que a sociedade ela meio que tolere a violência em algumas áreas, mas em outras não. No caso do João Pedro, quando a gente se depara com a notícia que tipo, foram 70 tiros na casa, você não imagina um moleque branco numa área de elite do Rio de Janeiro sendo vitimado dessa forma. Se acontecer, vai ser uma coisa anômala. Vai quebrar o que você falou, né? Que é natural, que é previsível. Então isso é um tanto quanto insano de se pensar. Que em pleno século XXI a gente lide com uma realidade tão brutal, tão cruel. É isso, assim, eu acho que é isso. Eu vou dizer para você de verdade, Kraus, que eu quando comecei a falar sobre questões raciais, eu tinha muita esperança de que assim as pessoas iam se desconstruir e aí aos poucos o mundo ia ficar menos racista. E eu vejo que de certa forma eu vejo algumas mudanças, mas eu acho que assim depois de um tempo você entende que não tem como acabar com o racismo só desconstruindo as pessoas. Tem que ser feita uma mudança estrutural, porque o racismo ele é uma técnica do classismo. Ele é uma técnica do capitalismo. A gente está em um sistema que é baseado em exploração de mão de obra. Para essa obra poder ser explorada, ser mal paga, ela tem que ser desumanizada. Quando a gente vê, por exemplo, o caso clássico do mendigo branco, né? Parece um mendigo branco na rua. Todo mundo fica, meu Deus, como assim? Uma pessoa, um homem maravilhoso, lindo desse está na rua, não pode. Aí a pessoa logo já vira modelo. Quando é mulher, a mesma coisa. Porque é isso. Quando as pessoas veem corpos humanizados ao relento, na miséria, na pobreza, sem direitos, as pessoas ficam indignadas. Só que no sistema que a gente está, ele funciona à base de exploração, de desumanização. O sistema, para ele funcionar, tem que ter uma pessoa que recebe pouco para poder entregar sua comida pelos aplicativos de entrega. Tem que ter uma pessoa que recebe pouco para ser seu porteiro. Tem que ter uma pessoa que recebe pouco para poder tirar o lixo. E aí o racismo surge como uma técnica para poder justificar essa exploração. A gente acaba, como herança da escravidão, achando normal ver esses corpos pretos sendo explorados, sendo mal pagos, sendo rejeitados, sendo mortos, sabe? A gente está num sistema que ele não gira em torno da vida humana, ele gira em torno da propriedade. Então ele vai sempre girar em torno
também da cor de quem tem mais propriedade. E essa é a cor branca, como uma herança da escravidão. Então, assim, enquanto a gente tiver... eu sou essa pessoa muito marxista na minha cabeça. Eu tento esconder, mas na verdade eu sou assim. O fato é, enquanto a gente tiver um sistema onde pessoas brancas tiverem a maior concentração de renda, forem bilionárias, representarem o valor, são essas pessoas que vão ter mais valor, sabe? Enquanto você, a gente for a cara das pessoas que estão na pobreza, das pessoas que estão nas favelas, nossas vidas vão valer menos, sabe? E é por isso que hoje eu não me surpreendo. Eu sei que enquanto isso continuar, enquanto essa estrutura econômica continuar, o racismo vai continuar e as mortes vão continuar. E mais uma vez, a cabeça processando aqui, eu estava lembrando até de um papo com alguns alunos recentemente, a gente falando sobre pensamento sociológico brasileiro, grandes intelectuais, grandes obras, e a gente lembrando um pouco do legado, por exemplo, de Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, e Gilberto Freire, ele defendia uma bandeira, claro, há controvérsias, mas o senso comum acadêmico, digamos assim, se apegou muito a Gilberto Freire numa fala dele, que é a de que o Brasil é a democracia racial mais avançada do mundo, embora imperfeita. Embora imperfeita. Então, Gilberto Freire, de certa forma, ele não negava a violência, não negava a história de escravidão, não negava nada disso. Ele não negava que espaços diferentes eram ocupados por grupos diferentes, como o próprio nome da sua principal obra ilustra, a Casa Grande e a Senzala. Só que ele enxerga, né, de certa forma, dentro de uma perspectiva muito romântica, positivista, que são nuances da própria história. Alguém tinha que desempenhar aquela função e ocupar o espaço da senzala. Alguém deveria ocupar aquela função e o espaço da Casa Grande. Mas, paralelamente a essa interpretação do pensamento freiriano, no caso do Gilberto e não do Paulo, a gente tem o Florestan Fernandes, que inclusive eu falei com você sobre o Florestan em mais de um papo. Sim. O Florestan, que tem duas obras sensacionais. Uma é O Negro no Mundo dos Brancos e a outra é a Integração do Negro na Sociedade de Classes. E o Florestan é um dos grandes símbolos de uma crítica a essa condição do negro. O Florestan ele vai dizer, olha, nós temos o mito da libertação. Nós temos, na verdade, a história de um negro no Brasil que, quando a suposta libertação veio, ele foi entregue à sua própria sorte. O escravo, ele não tinha identidade, ele não tinha nome, a sua religião não era respeitada, a sua cultura não era respeitada. Então, assim, a gente tem uma história de uma estrutura, e aí a gente está junto, sintonizado no nosso argumento. Nós temos a história de uma estrutura excludente, de uma história que humaniza uns, desumaniza outros. Mas o interessante, Spartacus, que eu percebo é que nós ainda temos em pleno século XXI pessoas que defendem a bandeira de que o Brasil é essa ilha maravilhosa, de várias raças, de várias cores, de um povo alegre, que no carnaval o branco, o preto, o índio, enfim, quem tiver, tá todo mundo junto, entende? Então tem muita gente que defende essa bandeira, olha, nós somos miscigenados, nós somos um povo unido e tal, mas ainda tem gente que, ainda bem que existem pessoas que conseguem enxergar além desse véu romântico. Então, eu queria saber se é uma percepção minha apenas de que existem essas duas correntes, né? Que poderiam ser interpretadas como derivadas do pensamento de Gilberto e do pensamento Florestan, ou se eu estou viajando aqui, você consegue perceber isso ou não? Eu consigo ver pessoas que romantizam o que está acontecendo no país, que acham que a gente vive realmente ainda nessa democracia racial, onde a miscigenação construi um povo misturado, que é indígena, que é preto, que é branco, que é tudo feliz, não sei o que e tal. Só que assim, a realidade que a gente vê é outra, né? Esse carnaval de todas as raças, quando eu tava no carnaval de Salvador lá, a galera que tava na corda era a galera preta, era a galera retinta. E a galera que tava dentro da corda era a galera branca, que nem era da Bahia, que era, na verdade, do centro econômico do Brasil, que é o Sudeste. Então, é isso, assim. Eu acho que as pessoas... Minha questão hoje, Kraus, primeiro eu acho que as pessoas que buscam entender realmente as questões raciais no Brasil, hoje falta uma consciência de classe. Para mim, isso é entender a conexão do racismo com
a questão da opressão de classe. Porque para mim foi essencial. No momento que eu entendi isso, minha cabeça assim explodiu. Eu achava que simplesmente colocando representatividade, simplesmente colocando uma pessoa negra na televisão, que isso ia acabar com o racismo, sabe? Um apresentador negro por vez. E depois eu vi que não, sabe? Apesar disso ter um efeito muito importante sobre a nossa autoestima, sobre o nosso psicológico, sobre a nossa construção de imaginário, de referência do que é que tem valor, a mudança tem que ser muito mais estrutural. E eu acho que falta isso hoje. Eu acho que as pessoas, elas têm uma discussão racial que ela não vai até onde precisa ir. E assim, eu entendo também que a estrutura, ela dificulta muito isso, sabe? Porque os intelectuais negros que eu mais admiro hoje, que mais têm voz no país, eu entendo que eles conseguiram voz e adentrar certos espaços porque eles não batiam de frente com a estrutura. A gente tenta a todo tempo questionar a estrutura e sobreviver dentro dela. Esse é o dilema de estar dentro do sistema, né? É muito louco, sabe? Como é que você fala do problema sem falar o bastante do problema para não ser morto? Eu, ano passado, fui fazer uma série no meu canal sobre o mês da consciência negra, e aí eu quis, enfim, fazer a história de Martin Luther King, a história de Marielle, a história de Malcolm X. E eu falei assim, gente, as pessoas que a gente admira todas foram mortas. Então, assim, quanto mais você bate de frente com o sistema, mais você é penalizado, mais o sistema te engole. Então, acho que hoje existe um grande dilema de como você conseguir questionar a raiz do problema sem que você vire também a raiz do problema, para quem tem poder. É isso, assim. Eu acho que Eu o que eu acho. queria dizer para você eu acho que existe acho que dentro da questão antirracista tem a galera alienada, que está achando que o Brasil que não tem racismo, que a escravidão já acabou e por isso está todo mundo tranquilo, só se esforçar. Tem a galera que tem consciência racial, que sabe que o racismo existe, que sabe que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, que sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que, assim, mesmo nessa galera consciente racialmente, falta fazer conexão com a questão de classe. Tem gente que ainda acha que Marx é branco, é europeu, e aí por isso o que ele fala não representa a nossa luta. Mas não, a gente está falando de opressão de trabalhadores, de exploração de mão de obra. Isso vale em qualquer lugar do mundo. Com certeza, com certeza. E é interessante a sua colocação, porque ela quebra essa questão do racismo apenas sendo interpretado como algo do ponto de vista relacional mais raso, e não é, como você está colocando. Nós temos um sistema que qualifica uns, desqualifica outros, categoriza, define hierarquias, e isso é importante de ser colocado. Embora nós tenhamos ainda uma massa que nega, né? O negacionismo é um fenômeno bem real, né? Nós temos negacionismos para todos os gostos, digamos assim. E não seria diferente com relação à condição social do negro, seja no Brasil ou fora do Brasil. E eu acho interessante quando você coloca os ícones, né, da resistência, de gente que se posicionou, que comprou a briga mesmo de fato, e que historicamente foram penalizados, né, como você coloca. Mas é interessante a gente ver ainda pessoas que sofrem algumas penas, mas que ainda estão aí na ativa, graças a Deus, como aqui no Brasil, me vem logo à cabeça assim, a Djamila Ribeiro, que faz um trabalho sensacional. E assim, eu sou suspeito de falar da Angela Davis, né, que é uma filósofa, uma ativista, militante, uma mulher que, enfim, a biografia dela é uma obra, assim, a biografia dela, a história de vida. E é da Angela Davis uma frase que eu considero importante para o nosso papo, né, que ela fala que na sociedade racista, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E aí eu queria saber de vocês, Spartacus, qual seria o caminho para esse antirracismo, saca? Muita gente ainda acha que o simples fato de não ser, né? Não, eu não sou preconceituoso. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, né? Se o IBGE fosse fazer uma pesquisa com as pessoas, você é racista ou não, provavelmente aqui no Brasil, ninguém diria, ninguém, eu estou falando assim, em termos, né? Assim, de forma geral. Talvez a gente encontrasse pessoas que se afirmem mesmo assim, com orgulho que são, mas seria uma minoria.
Mas, enfim, o que é que significa para você, Spartacus, o antirracismo? Então, Kraus, assim, minhas visões, elas são um pouco polêmicas. O que acontece é, eu acredito, quando eu também li o livro do Silvio Almeida, eu entendi que o racismo, ele não é um problema de caráter. Não é porque a pessoa tem uma pessoa que é má, que é diferente do normal, e que não tem conhecimento, e que por isso ela é racista. A gente aprende o racismo. O racismo, ele não é algo natural do ser humano. A gente consome ele através da mídia, através da educação. Então, assim, eu parto do pressuposto que todos nós aprendemos a ser racistas. Algumas pessoas podem dizer, podem achar mais confortável eu falar assim, que todos nós aprendemos a reproduzir o racismo, né? Porque, assim, a gente acha paradoxal dizer que negros são racistas. Tudo bem, vamos falar que todos reproduzem o racismo. Eu acho que todos nós fazemos isso. E eu acho que a gente tem que, antes de tudo, buscar entender o que é racismo. Acho que as pessoas não sabem o que é. Tem gente que acha que racismo é você chamar outro de macaco. Que racismo é você, sei lá, falar mal, só chamar o cabelo do outro de bombril. Mas não, quando você entende que o racismo ele organiza toda a nossa sociedade, ele organiza economicamente, esteticamente, intelectualmente, você começa a notar que tem racismo em tudo. E eu acho que quando a gente começa a entrar nessa militância antirracista, esse é o momento de maior sofrimento, o momento de problematização que o mundo vira o caos. Você começa a ver racismo em tudo. Você fala assim, gente, os álbuns mais vendidos não tem negro. Os atores mais ricos não tem negro. Todo lugar não tem negro. Só tem negro na base, no lugar que não tem valor. E eu acho que ser antirracista, para ser antirracista é necessário você saber o que é racismo. Para depois você falar que você é contra isso. E para saber o que é racismo, você tem que estudar quem tá falando sobre isso há anos, sabe? Acho que o papel de toda pessoa que se diz antirracista é ler intelectuais negros. Eu, de verdade, sempre que eu vejo uma pessoa branca famosa dizendo que é antirracista e não segue pelo menos a Djamila no Instagram, fico assim. É suspeito, né? É suspeito. Eu acho suspeito. Eu falo assim, gente, como é que essa pessoa se diz antirracista e não está ouvindo quem está pensando sobre isso, quem está refletindo, quem está analisando todos os casos de genocídio negro e dando um posicionamento sobre isso, sabe? Então, assim, eu acho que ser antirracista hoje é ouvir quem está falando sobre o racismo, é consumir, é ler aulas de intelectuais negros e não é simplesmente chegar agora, depois que teve essa questão nos Estados Unidos, postar um quadradinho preto no feed e chegar para mim para falar assim, ai, como é que nós brancos podemos ajudar? Gente, nós antirracistas estamos falando sobre isso há anos. Tenho um trabalho de 2 anos e meio no meu canal, falando sobre vários conceitos raciais. Tem vários outros youtubers também, várias outras pessoas que estão falando. Esse conteúdo tá lá. É só você ir lá e assistir. Então é isso, assim. Acho que o primeiro passo é entender o que é racismo para ser antirracista. Estar interessado numa postura menos julgadora, porque o que eu vejo muito é tipo assim, a gente fala que algo é racismo e a pessoa já fala assim, ah, mas eu não acho. Eu acho que racismo é outra coisa. Sendo que, tipo assim, claramente a gente estudou mais sobre isso, a gente leu mais sobre isso. Tem um pouco da questão do lugar de fala que a Djamila usa, né? Que é, Demais. tipo, como nossa fala é descredibilizada. Como a gente, por ser negro, às vezes as pessoas acham que, sei lá, eu passo por isso com alguns amigos meus intelectuais brancos. Eu sou uma pessoa que está estudando isso há muito tempo. E aí, simplesmente, eles acham que por eles saberem mais de tudo do mundo, eles sabem mais que isso também. E aí, assim, não é porque por eu ser negro que eu vou entender tudo de racismo, afinal, o racismo é uma ideia, né? E eu acho que eu entendo mais racismo porque eu estudei sobre isso, né? Eu acho que falta as pessoas ouvirem numa postura aberta, não uma postura julgadora, não uma postura de tipo assim, ai, o que é que esse cara tá falando? Uma mente aberta mesmo para poder ouvir o que a gente está falando. E eu acho que depois de ouvir as pessoas negras, é realmente entender como o racismo se conecta com uma realidade maior. O racismo, ele não está desconectado da nossa sociedade, não está desconectado da economia, não está desconectado da política. Acho que a gente tem que tentar conseguir fazer uma intersecção entre todas essas discussões, ver como é que o racismo está agindo para poder sustentar o poder de quem sempre teve poder durante a história. Acho que é isso. Tem uma visão crítica não só sobre... Acho que tem uma visão crítica sobre a visão tradicional da história, que é uma visão que sempre visibilizou pessoas negras, sempre glorificou pessoas racistas, escravocratas. Agora a gente está vendo aí a queda de vários
símbolos históricos, né? Várias estátuas aí que estão caindo ao redor do mundo. Acho que isso é muito poderoso, sabe? Aceitar essa mudança na história, se abrir para poder entender o passado de outra forma, isso uma grande atitude de uma pessoa que se diz antirracista. Maneiro, maneiro. Você colocou algumas coisas que são de fato essenciais. O conhecimento, essa coisa de você de fato se comprometer a estudar não apenas quem está produzindo academicamente, quem está analisando as relações sociais cientificamente, mas principalmente você observar o que os intelectuais negros estão dizendo, né? Isso é muito legal. E também a gente ter essa percepção de que a história, como você falou agora, ela foi contada dentro de um viés que de fato privilegiou um lado, mas essa história ela tem uma outra perspectiva, um outro olhar. E a gente vê assim, né, desde o estabelecimento do Estatuto da Igualdade Racial, toda aquela discussão, a própria inclusão da história da população negra no Brasil, a inclusão desse conteúdo dentro do currículo escolar, isso faz uma diferença significativa, embora sejam iniciativas tímidas ainda. As próprias ações afirmativas, né, essas políticas de inclusão, elas são esforços bem interessantes que fazem a diferença. Eu acredito que tudo isso tem a ver com representatividade. Eu acredito que o antirracismo ele tem esse aliado muito forte, que é a representatividade. E é interessante como as pessoas que não estudam e que não são conscientes dessa realidade que a gente está discutindo, elas menosprezam o poder da representatividade. Você gosta de cultura pop, eu também gosto de cultura pop, eu curto cinema pra caramba. E quando a gente vê, por exemplo, o impacto que um filme como Pantera Negra ele tem sobre jovens, sobre adolescentes, sobre crianças, muita gente acha bobagem, mas tipo, como eu vi o testemunho de algumas pessoas, né, nas redes sociais, quando viram lá um pôster inteiro com todos os protagonistas, né, negros, o herói principal da história. E é interessante como as pessoas elas não têm uma percepção equilibrada dessa realidade. Quando a gente vê, por exemplo, X-Men, né, o cenário do X-Men ele é montado historicamente em cima dessa questão da condição do negro nos Estados Unidos. O professor Xavier, de certa forma, representa um discurso pacifista e educador e conciliador do Martin Luther King, enquanto o Magneto ele representa aquela, digamos, aquela primeira fase do Malcolm, né? Uma fase Chocado, mais... agora faz todo sentido. Mas o mutante, ele é aquele ser especial e que ele vai sendo ali, sabe, segregado, excluído, sendo olhado de uma forma diferente. Sim. E aí os X-Men, eles vão tentando estabelecer uma inclusão, uma visibilidade, os direitos. É bem legal esse rolê. Então eu queria saber, assim, porque a gente combinou, viu, o pessoal que está acompanhando, a gente combinou um papo mais curto, digamos assim, perto do que as lives têm se tornado, mas sem abrir mão do conteúdo. Então eu queria saber nesse final agora, Spartacus, como é que você vê esse lance da representatividade? Qual a importância que a representatividade tem no desenvolvimento desse movimento antirracista? Então, eu acho que muito do racismo ele é construído pelo que a gente consome na mídia, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo na televisão que pessoas negras são sempre os bandidos, as pessoas que estão sendo mortas, as pessoas temem, isso me faz eu me comportar perante pessoas negras na rua de uma forma diferente, sabe? Quando eu vejo na mídia que só pessoas brancas são interessantes, só elas são boas o bastante para serem protagonistas das novelas, atores, ricos, famosos, eu também acabo associando pessoas brancas a esse lugar de valor na sociedade. E aí, eu acho que quando a gente não consegue simplesmente transformar a realidade, eu não consigo simplesmente fazer com que agora as pessoas negras que aparecem no jornal sejam os médicos, os doutores, os especialistas. Eu não consigo transformar essa realidade, mas eu posso criar outras. E eu acho que através dessas outras realidades, desses filmes, dessas novelas, a gente consegue, de alguma forma, impactar o imaginário das pessoas e transformar a forma que as pessoas negras são vistas no mundo, sabe? Mesmo que eu não tenha muitos homens negros com destaque na sociedade, com poder, eu posso criar um Pantera Negra. Eu posso inventar, chamar um ator e criar uma peça e, assim, isso vai impactar milhões de pessoas e vai transformar a forma que esse homem negro é visto na sociedade. Vai tirar ele desse lugar de bandido, de ser inferior, de feio e tudo mais.
Então, para mim, essa importância simbólica da representatividade, na importância de reconstruir nossa autoestima, porque nós, pessoas negras, geralmente nós somos construídos com autoestima muito, muito baixo, nos achamos feios, nos achamos inferiores intelectualmente. Eu acho que nesse processo de reconstruir o quem somos, o que achamos de nós mesmos, o que achamos de outros parecidos com nós, a representatividade ela tem um papel essencial e está fazendo algo transformador, está realmente fazendo uma revolução. Principalmente com as redes sociais, porque agora a gente não precisa mais que uma empresa branca, com um dono branco milionário, nos dê um espaço. A gente pode conquistar esse espaço, sabe? Eu sei que, assim, nós negros ainda estamos atrás dos brancos nas redes sociais, mas alguns de nós conseguiram finalmente criar plataformas para serem vistos. Hoje, se eu quiser, eu posso ver pessoas negras através de uma tela, coisa que pessoas não conseguiam ver há 90 anos atrás. Enfim, nos anos 90, nos anos 80. Agora, isso foi mais democratizado. Só que eu, lembrando que o racismo ele está inserido em uma lógica econômica muito mais complexa, que não é simplesmente uma coisa simbólica, é uma coisa material. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma visão crítica sobre a representatividade. Porque o que acontece? A representatividade, muitas vezes hoje, é usada por empresas para poder criar uma maquiagem antirracista, uma maquiagem de anti-opressão, que é só publicidade, que não se reflete no fato. Eu acho que eu até criei uns stories no meu Instagram falando de uma experiência que eu tive de uma loja que eu fui no Rio de Janeiro, que era uma loja super desconstruída, inclusive tem umas camisas deles aqui que eu adoro. E aí eu fui na loja, tipo assim, achava as roupas lindas no Instagram, tinha vários modelos negros, gente, tipo assim, diversa. E você chega lá na loja e não tem nenhum negro contratado, sabe? E é isso que eu me Paradoxo, né? pergunto, assim, a gente só querem pessoas negras para poder fazer a empresa parecer antirracista, mas não querem efetivamente contratar pessoas negras, sabe? Dar dinheiro para pessoas negras. Eu acho que Aí essa falta, palavra falta o engajamento aí, no caso, né? O engajamento. falta engajamento, eu acho que mais do que isso, empoderamento, porque hoje essa Sim, palavra sim. está muito Isso. esvaziada. Eu acho É, que verdade. é preciso a gente entender que no sistema atual, poder é dinheiro. Dinheiro é poder. É assim que a gente organiza a sociedade hoje em dia. Então, se você quer empoderar pessoas negras, você tem que dar dinheiro para pessoas negras. E quando eu falo dar dinheiro, não é simplesmente fazer caridade. Você tem que empregá-las, você tem que dar elas, colocar elas em cargos de poder, porque é assim que você tem poder na sociedade hoje em dia. É através de dinheiro. Então é isso. Ou as marcas, as empresas se esforçam para efetivamente transformar a sociedade, criar uma representatividade que não seja só simbólica, mas também política, financeira, que inclua pessoas negras não só na propaganda, mas também na empresa, nos cargos de poder, nas decisões. Ou a gente vai ter que pensar um mundo sem empresas, pensar um mundo diferente, numa lógica onde pessoas negras têm um espaço. Porque desse jeito, só na publicidade, é complicado. Eu já fui chamado para algumas campanhas de publicidade de empresas que têm um histórico extremamente racista. E aí eu fico pensando assim, como é que eu sou publicitário e eu sei que não faz sentido você querer resolver um problema de produto com comunicação. Você simplesmente vai frustrar seu público, vai fazer seu público acreditar que você é algo, mas quando ele for consumir, ele vai ver que você enganou ele. Então, acho que falta essa consciência de que o antirracismo ele é mais do que publicidade, ele é mais do que mera representatividade na tela. Ele é ação de fato, é transformação, é inclusão de pessoas negras, é emprego, é dinheiro. O que acaba, de certa forma, consolidando uma revolução, né? Porque a gente está mexendo com a estrutura. Isso é bem Sim. legal. E eu Ou uma não diria que eu reforma. sou. Eu não diria que eu sou um cara com uma visão utópica, não, nem romântica. Eu sou muito realista. E, por ser realista, eu vejo que realmente há muita coisa para ser feita ainda, mas eu percebo que tem uma coisa legal rolando já, sabe? Tem gente atuando, tem uma consciência legal aparecendo, tem pessoas da nova geração aí que já estão sensíveis a essa nossa realidade nada legal e, enfim, eu quero te agradecer pra caramba por esse papo, foi uma oportunidade de se reencontrar, né?
Sim. nesse cenário diferente que a gente está vivendo. E foi massa a gente ter o contato lá no YouTube Space, no Rio de Janeiro, trocar ideia, foi muito massa poder ver você pessoalmente e ter a sua amizade. Assim, eu sou muito grato por isso e quero te desejar ainda mais sucesso, brother, e que você possa ser uma voz cada vez mais potente para representar pessoas, para levar um bom conteúdo. Então, muito obrigado pela disponibilidade e muita luz para você. Eu Beleza? que agradeço, de verdade, pelo convite, pela amizade, pela conversa, que foi super agradável e por estar junto aí nessa luta. Tamo junto. Tamo junto demais. Então, tudo de bom para você. Um ótimo final de semana já. Viu, meu irmão? Eu Tudo de também. bom. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. Beijo. Tchau.